gente busca tantos trabalhos para autoconhecimento, para autodesenvolvimento, mas como separar o joio do trigo? Tem trabalhos que são extremamente eficazes, que nos trazem grande benefício. Tem outros que têm uma promessa exagerada, mas não entregam aquilo que prometeram. Tem outros trabalhos que entregam algo que causa grande impacto emocional, mas não tem efetividade, só que as pessoas não têm como saber que não é efetivo. Então, muitas vezes elas participam desses trabalhos, aí mexe com as emoções dela, ela acha que a vida mudou para sempre, como um todo. Só que com o tempo, o efeito disso vai passando, vai se minimizando, e ela sente que ela precisa novamente. Ou seja, foi uma experiência emocional, mas não, na verdade, uma experiência de transformação. O problema que a gente vivencia hoje em dia é que é muito difícil para as pessoas conseguirem distinguir o que realmente é eficaz, funciona, que tipo de trabalho realmente vale a pena e quais não. Então, eu gostaria de conversar com você sobre isso, para a gente entender bem como que a gente pode distinguir, como separar o joio do trigo nesses casos, né? Separar o que é um trabalho sério de um trabalho que talvez não tenha efetividade. Pode ser bem feito, pode ser bacana, bonito, emocionante, num espaço muito legal. Resultado. E o que as pessoas realmente querem é resultado. Elas querem mudar as coisas que gostariam de modificar nas suas vidas e alcançar resultados positivos, melhores na vida. Então vamos começar falando sobre o tipo de trabalho que de repente não funciona, embora tenha um apelo comercial forte. E depois eu vou falar qual é o processo real que você vai seguir, independentemente do trabalho que você busque, né, do curso, palestra, workshop, qual é o caminho que você segue para realmente passar por um processo de transformação positiva e de melhoria pessoal, né, de desenvolvimento do seu potencial. Primeiro, eu acho que tem um tipo de trabalho que é o mais perigoso que existe, que é quando você vê no marketing de um curso, de um treinamento ou de uma palestra, uma promessa super exagerada. Em uma palestra pode ser que a sua vida mude completamente. Isso é algo do marketing, mas leva as pessoas a criarem uma expectativa super forte e alta em relação ao que elas vão vivenciar. E aí o que acontece? Fizeram esse marketing com uma promessa super exagerada e chega ali na hora, não é isso, porque não é possível em apenas um final de semana ou em apenas uma palestra, né? Porque tem também promessas de marketing assim, sem esforço, em apenas um final de semana sua vida pode mudar completamente, sabe, coisas desse tipo. A pessoa vai extremamente motivada e quando ela chega lá, o trabalho foi criado para impactar, para impressionar. Então tem todo um elemento de entretenimento junto. Às vezes tem momentos em que a pessoa pula, dança, faz, e tem situações em palco, e aí tem momentos que são emocionantes, e tem piadas, e a pessoa dá risada, e tem horas que ela chora e muda os estados emocionais dela, como num entretenimento. Como aconteceria se você assistisse um grande show, em que você vai rir, você vai chorar, você vai se entreter, vai ser uma experiência memorável, e você vai sentir que valeu a pena. No entanto, apesar de sentir que valeu a pena, não vai gerar a transformação prometida. Esse é o problema, né? Por quê? Porque muitas vezes o conteúdo é bastante raso, tem algumas fórmulas muito simplificadas que não vão funcionar para todo mundo ou que simplesmente nem funcionam para ninguém, em alguns casos, sabe? E que são fórmulas simplificadas de como você, por exemplo, lida com suas emoções, com sua mente, com seus pensamentos, com os relacionamentos. E essas coisas não são tão simplificadas assim. A gente precisa de um pouco mais de profundidade para abordar esses assuntos. Então você vai num trabalho como esses, passa por uma série de emoções, emoções difíceis, emoções positivas, tem um despertar de percepção, de consciência, mas aquilo não se sustenta no longo prazo. Fica sendo um evento memorável, bacana, que utiliza coisas que são boas, porque afinal de contas é muito bom você fazer algo bem profissional, muito bonito, bem cuidado,
onde toda a parte técnica está perfeita, onde tem emoções, porque as emoções tornam um conteúdo compartilhado mais memorável. Então tem emoções positivas, né, riso, choro, seja lá o que for. Não tem problema nenhum em ter isto. O problema aí é que às vezes o conteúdo abordado é ineficaz, ele não funciona, ele não está bem embasado. E aí o indivíduo pode sair de lá, desse curso ou treinamento, pensando que foi uma experiência maravilhosa, e conforme passa o tempo, ele começa a sentir que não está tendo mais o efeito, que se desconectou daquilo. Ou ele pode pensar duas coisas, né? Uma assim, eu acho que eu preciso novamente, eu acho que tem mais coisas que eu ainda não consegui lidar, eu preciso voltar, né? Fazer mais, né? E nisso ele é fisgado por uma esteira de produtos enorme. Vários cursos, treinamentos e tudo, para ver se aí é o próximo que vai resolver, aí é o próximo que vai resolver. Outras vezes, ele acha que o problema é ele. Olha só, o trabalho é maravilhoso, é incrível, mudou a vida de várias pessoas, tem depoimentos e tudo, e eu não, então acho que tem algo errado comigo. E aí ele não tem como saber que, na verdade, são as ferramentas utilizadas que são ineficazes. Elas são encantadoras em termos de comunicação e palco, e show, performance, mas são ineficazes em trazer o resultado, né? Uma outra coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque não vai ter muita eficácia, não vai funcionar bem, é o trabalho doutrinário. O trabalho doutrinário, o trabalho de dar ensinamentos, né, é útil no sentido de construir conhecimento, aumentar a consciência sobre algo. Mas é bastante limitado, porque se realmente a gente pudesse fazer uma grande transformação nos nossos padrões comportamentais ou desenvolver habilidades através meramente do compartilhamento de conhecimento, eu leria um livro, por exemplo, e conseguiria colocar em prática totalmente aquilo que está ali naquele livro. Quando, na verdade, você lê um livro, é maravilhoso, você aprende com aquilo, tem novos conhecimentos, consegue até falar para outras pessoas, ensinar, mas isso não significa que você conseguiria operacionalizar o que está lá dentro daquele livro na tua vida. Até porque, em alguns momentos, o que está ali escrito naquele livro exige habilidades, exige uma quebra de padrões e uma ruptura com hábitos que são improdutivos, e você não sabe como fazer isso sozinho. É complicado. Então, trabalhos mais doutrinários, por exemplo, você vai para uma palestra, a palestra ela é útil, ela traz esclarecimentos, mas ela não mexe com elementos de mudança reais, né? Ela não vai ali e faz você ter uma experiência de entendimento de causas do seu problema, superação de alguns padrões, instalação de habilidades novas para você usar no dia a dia. Se não tiver isso, vai ser muito interessante, vai ter um despertar mental, assim, de consciência, mas pode ser até que a pessoa se sinta depois contraditória. Eu já sei, eu aprendi, mas por que eu não faço? Porque, na verdade, não é que você já sabe, você conheceu, até entendeu, mas saber fazer aquilo no dia a dia você não sabe, e tem uma série de mecanismos automatizados no seu comportamento que impedem. Basicamente é isso. E é por isso que as literaturas são maravilhosas e vale muito a pena ler. Ler, inclusive, desenvolve o nosso cérebro de novas maneiras. É uma maneira de ampliar a nossa consciência, a percepção sobre as coisas, é extremamente útil. Receber conhecimentos, né, e ser orientado é útil. Muitas vezes isso ajuda a gente a tomar uma decisão adequada, né? Então a gente é aconselhado de alguma maneira, e isso envolve coisas que a gente vê acontecer em palestras, em igrejas, templos, locais onde há uma doutrinação, onde há o compartilhamento de conhecimento, ou até mesmo de dicas de comportamento muito simplificadas também, tá? Isso tudo acaba sendo muito pouco eficaz. É útil, é bacana, é estimulante e em alguns momentos pode trazer uma solução imediata e mini, né? Uma mini solução para algum problema que é possível só de pensar diferente e modificá-lo. Mas aquelas coisas mais enraizadas em nós, aquelas respostas mais emocionais, ou aquela falta de habilidade de relacionamento com a gente mesmo ou com as outras pessoas, ou falta de habilidades de comunicação, você não vai construir dessa maneira. Então o problema vai continuar ali, embora você tenha consciência do problema.
E isso pode gerar, inclusive, uma autocobrança muito grande. Você pode começar a desenvolver um péssimo relacionamento com você. Pode ficar com raiva de você mesmo, falar, eu sei que isso daí está errado, não é desse jeito que eu devo agir, sabe? Mas eu não consigo agir diferente, que droga, tem um problema sério comigo. Então, acaba tendo um momento que isso se torna prejudicial. Se você acreditar que um trabalho de doutrinação, um trabalho de compartilhamento de informação e de conhecimento seria o suficiente para você conseguir mudar para melhor seus padrões internos de comportamento, de emoção, ou se capacitar, não é o suficiente. E se esse conhecimento doutrinário ele vier com regras morais, isso pode fazer com que você controle alguns comportamentos por causa dessas regras morais, mas continue sentindo os impulsos comportamentais, e aí você vai se sentir péssimo com você mesmo. Vai ter uma cobrança muito grande de si. Vai pensar, nossa, tem algo ruim dentro de mim, porque eu não estou conseguindo seguir aquela ética, ou os ensinamentos, ou aquela moral que eu acredito, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais tangível. Às vezes você tem uma emoção que ela é desagradável de ser sentida, e pode ser que numa palestra que você assistiu, você ouviu que essa emoção ela é ruim, ela é negativa e você deve se livrar dela. Vamos dar um exemplo de uma emoção socialmente, às vezes considerada negativa, a raiva, né? E o que acontece? A raiva ela faz parte do ser humano desde o nascimento. Bebezinhos sentem raiva, né? Choram a pulmões fortes quando estão com raiva de algo, quando não querem, não conseguem aquilo que querem. Então a raiva ela é uma energia que faz parte da nossa vida, né? Digamos, ela é uma emoção natural, ela é primária, ela está nos primatas, nos mamíferos, está nos seres humanos desde o nascimento, e a gente pode aprender a gerenciá-la melhor, lidar melhor com ela, para que a gente não seja controlado pela raiva. Aí sim, a gente tem um ensinamento excelente, opa, podemos aprender a lidar com isso. Mas se eu achar que aprendi que isso é ruim, é feio, é errado sentir, e eu tenho que lutar contra ela, não vai funcionar. Porque não é assim que a gente resolve uma emoção. Então, eu estou sentindo raiva, deixa eu reprimi-la, lutar contra ela, deixa eu socar ela lá no fundo para ela não aparecer. Não é assim que funcionam as emoções. Então, o senso comum leva você a pensar que você vai lutar cada vez mais forte contra emoções difíceis, e aí você vai sair bem sucedido depois sem elas, mas não é assim que funciona. Na verdade, tudo aquilo a que você resiste persiste. É uma frase de Carl Gustav Jung, um grande psicólogo da psicologia analítica. Ele falava que se eu ofereço resistência a algo, aquilo acaba persistindo no meu comportamento e no meu emocional. E ao contrário, quando na verdade eu sou capaz de tomar consciência, acolher a mim mesmo, ter um pacto de não violência comigo mesmo e me acalmar e aceitar a raiva está ali, entender a causa por trás dela, perceber por que ela está superdimensionada em algum momento, né? E simplesmente gerenciá-la, não lutar contra ela, ela vai passando. Ela é uma emoção primária, as emoções primárias têm um ciclo de duração mais curto, elas passam. O que não deixa uma emoção passar é significados que eu atribuo, outras emoções que eu gero a partir do que eu estou sentindo. Então eu estou sentindo raiva, mas eu não podia estar sentindo raiva porque não é uma emoção boa. Aí eu fico com outra raiva, que é de mim mesmo. E aí com culpa. Então eu continuo tendo a raiva, depois a raiva de mim mesmo, e agora a culpa vai piorando cada vez mais. Entende? Então, essa é uma questão assim que a gente precisa entender para não cair nessa cilada de autocobrança excessiva, que quando você participa de trabalhos como palestras, como cultos, que às vezes propagam ideias morais e tudo, pode acontecer de você começar a querer lidar consigo mesmo a partir de um ato de violência contra si mesmo, de uma luta contra si mesmo, só que isso não é eficaz. Tem até um ditado popular que fala que nossos pecados no confessionário são sempre os mesmos, né? Isso significa que a pessoa comete algum tipo de erro que ela não gosta de ter cometido, vai e se confessa. Aí ela decide que ela vai lutar mais fortemente contra aquilo
Só que ela fracassa novamente, vai, se confessa, e às vezes leva uma vida inteira desse jeito. É um ditado sobre algo que era mais frequente antes, quando havia uma proeminência da Igreja Católica Mundial, na Idade Média, por exemplo, né? Que as pessoas repetiam sempre os mesmos erros, sempre os mesmos pecados, né? Que o padre ficava entediado ouvindo sempre a mesma coisa, digamos assim. Essa é a ideia desse ditado popular. Isso significa que esses métodos que a gente aprendeu a usar, que fazem parte do senso comum, eles não funcionam, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de trabalho que promete também, às vezes, muita coisa, mas é um trabalho mais doutrinário, um trabalho de ensinamento, é um trabalho com fundo moral, que vai te ajudar, com certeza, a ter mais consciência, controlar alguns comportamentos, sim, mas, por outro lado, vai prejudicar teu relacionamento com você mesmo e vai gerar, às vezes, rejeição de si mesmo, raiva de si mesmo, uma cisão, uma divisão interna, como se tivesse algo ruim dentro de você, sabotando e querendo te prejudicar, quando na verdade é a falta de aprendizado e habilidade de como lidar com emoções difíceis, reações, comportamentos, mudanças de hábito, né? A gente entender como é que funciona esse processo faz com que a gente se reconcilie com a gente mesmo, né? Um outro tipo de trabalho que também tem um apelo comercial bem forte e é pouco eficaz são os trabalhos de altíssimo impacto. E olha, isso foi uma moda nos anos 90, então até eu trabalhei já com coisas de alto impacto, acreditei que aquilo ia fazer uma mudança forte na vida da pessoa e tal. Que são aqueles trabalhos que levam a emoções fortíssimas, extremas, a desafios. Então, puxa, vamos fazer um trabalho aqui em que você vai vencer a si mesmo fazendo uma escalada numa montanha difícil, ou você vai vencer a si mesmo passando por uma situação extremamente árdua, você vai vencer o seu medo, encarando esse medo de frente, você vai fazer uma caminhada sobre cacos de vidro, e aí você vai descobrir que você tem poderes incríveis, você vai bater em almofadas e gritar, e gritar, e gritar, e soltar toda a raiva para fora. E esse tipo de trabalho causa uma experiência emocional muito intensa. Então os indivíduos têm uma sensação de que funcionou muito. O que acontece? A gente sente, me liberei, me libertei, olha o que eu sou capaz, sabe? Coisas desse tipo. Só que é também temporário, é um estado momentâneo. Tem seu valor no sentido de algumas pessoas quebrarem percepções limitantes sobre si mesmas? Sim, tem seu valor. Mas esse tipo de trabalho pode ser perigoso para muitas pessoas. Então, trabalhos que levam para emoções muito intensas, existem casos de pessoas que vão a óbito durante cursos ou treinamentos que fazem isso. Tem pessoas que, ao invés delas se libertarem, elas se traumatizam com trabalhos desse tipo e vão buscar depois ajuda psicológica porque ficam muito mal depois desses trabalhos. Tem crises psicológicas sérias. Então, são trabalhos arriscados. E a eficácia também é relativa. O indivíduo volta para casa querendo abraçar todo mundo, que todo mundo faça aquele trabalho, e quer pedir perdão para as pessoas, etc. e tal, e diz que mudou para sempre. Com o tempo, os dias vão passando. E ele vai voltando a ser aquilo que ele tem sido, a agir como ele tem agido, né, a pensar como tem pensado. E ou fica chateado consigo mesmo, pensando, puxa vida, tem algo errado comigo, sabe? O que eu acho muito ruim, porque destrói a autoestima e a autoconfiança, que é fundamental para você poder se desenvolver, né? Ou pensa, eu preciso mais. Então a gente sabe que hoje trabalhos que envolvem liberação emocional muito forte, catarse, podem até viciar, no sentido da pessoa querer mais e mais para poder sentir aquilo novamente. Então esses trabalhos são pouco efetivos, têm um risco alto, são um tanto sensacionalistas, atraem o público muitíssimo, porque tem uma promessa de mudar a sua vida numa ruptura única, você vai passar por uma experiência transformadora, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Existe algum nível, sim, de transformação de ajuda, uma ruptura às vezes com uma rigidez interna através de um trabalho de impacto maior, mas não é essa mudança de vida que é prometida, né? E agora, eu acho que a coisa mais importante é a gente falar, então, como é que é um processo de mudança efetiva, independentemente de palestra, curso, treinamento que você busque e qual linha que seja. Você pode estar querendo saber, mas como é que eu mensuro, então, o que realmente funciona? Em primeiro lugar, a mudança é um processo gradual. Não é uma coisa que dá um salto gigantesco de uma hora para outra. Tá? A gente constrói hábitos, esses hábitos criam
respostas bem automatizadas no nosso comportamento, a gente tem também respostas emocionais antigas que vêm lá do nosso passado, e não é uma experiência, às vezes, limítrofe que vai transformar completamente isso. Tem um potencial de, para algumas pessoas, fazer uma transformação forte de padrão? Até tem, mas não vale a pena o risco, né? Não vale a pena a frustração de uma maioria que não vai obter resultados tão intensos, sabe? E o maior problema é que as pessoas sempre vão obter algum resultado. Não importa se o trabalho tem uma qualidade, uma efetividade fortíssima, eficaz ou não, qualquer trabalho desse tipo vai ser gratificante para quem participa. Então o indivíduo não tem muito como avaliar, né? Então vamos começar por aí. Não são trabalhos que prometem mudança imediata, mudança em 1 passo, 2 passos, 3 passos, tá? A mudança comportamental envolve dedicação, envolve um processo de tomada de consciência, envolve entrar em contato com aspectos inconscientes que estão por trás dos padrões de atitude, você se conhecer de verdade, tá? Então é gradual. E fazer as mudanças de padrão que envolvem esforço. Então, prometeram para mim que é fácil e rápido. Duvide um pouco. Se uma promessa parece muito grande, você fala, nossa, parece bom demais para ser verdade. É porque provavelmente é bom demais para ser verdade. Não é verdade, entende? Duvide disso porque não é assim que funciona. O processo de transformação do ser humano é gradual e segue alguns passos, tá? Então, primeiro passo, você precisa desenvolver bem o seu autoconhecimento e desenvolver uma boa relação consigo mesmo. O que isso significa? Se conhecer, entender como você funciona, perceber quais são alguns aspectos que são naturais, seus mesmos, são humanos, todo ser humano tem, algumas coisas são idiosincráticas, ou seja, características unicamente suas, entender, por exemplo, um pouco da tua história e como ela construiu seus comportamentos atuais, que episódios foram marcantes, foram construtivos do comportamento, que hoje em dia às vezes você não gosta e não quer ter, e saber como lidar com isso, como interromper padrões que você não quer ter mais, como gerenciar alguns padrões que são naturais que você terá ao longo da vida, porque é de todo ser humano, tá? Distinguir uma coisa da outra, desenvolver um bom gerenciamento de si, uma autoliderança. E aí, qual é o segundo passo nesse desenvolvimento? É reaprender como se relacionar com os outros. Então, o primeiro passo é aprender a relacionar-se consigo mesmo de uma forma apropriada e reaprender isto, né? Você precisa se desligar de algumas aprendizagens, esquecer algumas aprendizagens que foram nocivas para você, que foram a partir de trauma ou construção de hábitos improdutivos e negativos para você, para aprender novas maneiras de se relacionar com você. Você também vai precisar desenvolver novas maneiras, novos aprendizados para se relacionar melhor com os outros. Então, aprender como se relacionar bem com outras pessoas, como se comunicar bem com outras pessoas, tá? E tudo isso leva tempo porque tem a ver com construção de habilidade. Como é que a gente aprende a se relacionar melhor com outras pessoas e se comunicar melhor? Você tem que ser treinado, desenvolver habilidades, aprender uma habilidade, praticar. Ainda não ter facilidade, mas não tem problema. É algo novo, então não tenho facilidade, mas eu vou desenvolver, vou melhorar. Isso vai melhorando gradualmente, é com o tempo mesmo. Tá? Então, se você alinhar essas expectativas de que é algo que vai exigir algum esforço, que vai demorar algum tempo, mas que vai valer super a pena para a sua vida, aí você consegue se dedicar a trabalhos que são mais efetivos e fugir de algumas promessas que são irrealistas. Lembre-se, tudo que vale mais a pena na vida envolve algum esforço e dedicação. Coisas que são muito simples, muito fáceis, elas não são profundas o suficiente para te dar o resultado que você queria.